Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui que a gente fala é Duque Tricolor, com mais um Bastidores no Flu Teorias Conspiracionistas, tá? Vamos colocar essa frase aqui para ser interessante. Que a gente vai falar sobre uma teoria que chegou ao Fluminense, né? Sobre as contratações de jogadores, né? Eu quero falar aqui sobre o que as pessoas pensaram sobre isso. E no outro caso, a gente vai falar sobre também uma situação que poderia vir para o Fluminense, que também agradaria muito os torcedores do Fluminense feminino. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã e também. YouTube Live, todos os dias, exceto sexta-feira, às 6 e 7 horas da noite, então fique atento. Bom, a primeira teoria, ela vem justamente disso aqui, ó. Só pra gente falar aqui, eu não sei porque ele colocou o Fred, mas tudo bem, vamos colocar o Fred aqui. O Fred não faz parte da teoria, mas você vê como que foi feito justamente a volta do Fred, tá bom? O importante é a gente ver o Marcelo e o Thiago Silva, tá? Por quê? Porque qual que é a base da teoria aqui? A primeira coisa que a gente tem em comum, só pra gente falar sobre isso, é que é inglês. E eu não entendi por que do Marcelo foi em inglês. Não sei. Entendeu? Porque, na minha concepção, o legal seria colocar em espanhol, mas tudo bem. O Thiago Silva, beleza. Ele veio do Chelsea, que é um time inglês, beleza. Então, demonstra back, beleza. Agora, qual que é a base da teoria que estão criando por aí, tá? Que, novamente, pode ou não pode ter nenhum lastro na realidade. Que é, olha só o fundo. O fundo do Marcelo é verde. É verde. Todo verde. Todo vindo de verde, tá? Aí a gente olha o fundo do Thiago Silva. É branco. E aí se criou, tá? Eu vou até ficar grandão aqui pra gente entender. Se criou a teoria sobre, verde pro Marcelo, branco pro Thiago Silva e o Grená. O fundo Grená, da mesma forma, mostrando o Marcelo e várias situações de jogo lá atrás, e o Marcelo na frente, mas tudo verde lá atrás. A mesma coisa do Thiago Silva, mostrando várias situações de jogo do Thiago Silva e Thiago Silva na frente, mas com fundo do Marcelo verde e do Thiago Silva branco. Parece muito zoado que não tá faltando uma cor, que é o Grená. Então isso daí, muita gente especula que isso daí seria uma situação que talvez viria para o Fluminense, ainda mais também nessa janela ou na próxima janela, que viria com fundo Grená atrás, sendo um ex-jogador do Fluminense ou um jogador que curte muito, que tem alguma relação de carinho e amor com o Fluminense. Será? Eu não sei. Mas é base de uma teoria que foi criada ali. Falaram lá, tá vendo aqui o fundo, como é que pode o fundo verde, o fundo branco, e cadê o fundo Grená? É isso. É claro que o Gabriel Amaral, ele até deu uma zoada com isso, né, falando assim, não, a gente já tem, que é o Antônio Carlos, mas o Antônio Carlos, o problema da teoria dele é que o Antônio Carlos, ele tá com fundo standard, né, o fundo padrão de contratação, então não tem isso. O que eu estou falando é a imagem lá de trás de várias situações do jogador, a imagem da frente do jogador, com uma frase que ele tem em inglês, e com fundo, que nesse caso, se for o terceiro, um fundo Grená. Tá? Então essa aqui é a primeira situação teórica justamente nisso tudo. Então, antes de falar mais sobre o segundo assunto, se inscreva no canal, faça o trilho para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição de vídeo, Vitor Dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre o segundo tema. Bom, é isso que eu faço. Aproveitando a onda de repatriação de ídolos, tem uma ídola que eu gostaria demais de ver com a camisa do Fluminense. A maior artilheira do futebol feminino tricolor com muita sobra. Quem sabe ano que vem.
Pra quem não sabe quem é essa aqui é a Letícia, tá? Que impressionantemente ela metia muito gol. Ela pra mim é uma das melhores jogadoras que eu já vi jogar pelo Fluminense, se não for a melhor jogadora. E de fato, né, eu comentei que essa daí, e aí só pra continuar aqui, né, sobre o que eu falei, essa daí vai ser muito mais difícil que o Marcelo Thiago Silva. E aí a Sharon falou assim: se ficarmos na A1, vejo uma possibilidade de 100% a 6, mas 0% de formação. No Flu provavelmente seria titular, claro. Com certeza seria titular, tá? Não tem outra, né? Eu vejo assim que, tipo, a Mireninha estaria muito próxima a ela, mas fora disso, sim. A única coisa mesmo que seria difícil é justamente essa questão do da Letícia vir com muita dificuldade, até por conta do momento fluminense. Eu acho que ela voltaria muito do que ela é. Ela ainda tem muito trabalho, ela tem muito recurso. Então, eu acredito que é muito difícil. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma live anteontem falando sobre o mercado do Fluminense, falando sobre alguns jogadores, e eu acredito que a Letícia seja até mais difícil do que a contratação do Roberto Firmino. Só para você ter uma noção sobre isso. Então, não ache que justamente, porque você fala assim, tá bom, mas ela falou que era achismo, e você? Os fatos. Ela vai querer voltar para um clube teoricamente fracassado? É como se ela fracassasse. Entendeu? Então tudo isso daí é realmente questionável. E de fato, né, quem volta mesmo é quem volta mal. A gente tá vendo, o próprio Thiago Silva voltou mal, o Marcelo voltou mal. E a Letícia só voltaria pro Fluminense se ela voltasse mal. Então, é esse que é o pensamento. Seria interessante? Seria. Seria muito legal uma volta de uma ídola? Seria legal. Talvez eu tentaria realmente ali falar alguma coisa, beleza. Mas acontece, né? É só uma situação teórica. É isso, né? Ela aproveitou para a situação teórica do Thiago Silva com a situação teórica da Letícia. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Fica por aqui. Se inscreva no canal. Faça o trilho pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vitor Dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6 ou 7 horas da noite. Então fique atento. Isso tudo pode não ser real, ou pode ser real, tá bom? Vai ficar justamente a critério do que vai acontecer no futuro. Saudações tricolores, até a próxima.